Bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui. É o meu terceiro ou quarto fórum, se não me engano. Provavelmente vai ser um casamento para sempre. Realmente gosto muito de estar trazendo essa conversa sobre livros, ainda mais nesse ano que a gente enfrentou uma quarentena. E, em 23 anos de editora, eu tenho a impressão que o livro nunca se tornou tão protagonista. Imagino que todos vocês acompanharam as lives, entrevistas de jornalistas e entrevistas de autores. Raramente a gente viu uma fala sendo feita longe de uma estante de livros. Todo mundo tinha a sua biblioteca pessoal para mostrar. Acho que a única que me chamou a atenção, que não tinha livro nenhum atrás, era do Paulo Guedes. Era uma estante completamente vazia. E depois ele disse que é porque ele mora num apart-hotel e, portanto, não tem livros no apart-hotel. Mas, enfim, é muito impressionante ver o que se passou durante essa quarentena. E o Rogério Tavares, presidente da Academia Mineira de Letras, um lugar que todo mundo pensa que a única coisa que acontece é o chá da tarde, e um pouco por culpa das próprias academias, e é muito interessante como, durante essa quarentena, as academias se aproximaram mais do público, porque investiram nas plataformas digitais e mostraram muito mais o que elas realizam para além do chazinho, do chá da tarde, com os confrades, né? Soube, inclusive, que tem uma universidade livre na Academia Mineira, cujo reitor é o Luiz. Então, a gente trouxe um time aqui que representa esse livro, 20 contos sobre a pandemia de 2020, uma invenção do Rogério, também é organizador, ele me convidou, topei na hora. Todo mundo vai ganhar, tá? E, obviamente, se alguém quiser pedir autógrafos, provavelmente vai ser a primeira sessão de autógrafos pandêmica. Eu não vi nada disso acontecer em Minas Gerais. No Brasil, talvez alguma livraria já tenha feito lançamento presencial. Bom, então, Rogério Tavares, presidente da Academia Mineira de Letras, de Minas Gerais, Academia Mineira de Letras, claro. Ana Elisa Ribeiro, professora do Cefet, e eu queria que ela contasse um pouco a experiência dela num curso que forma profissionais para o mercado editorial. Isso não existia há alguns anos atrás. Cristina Agostinho, escritora, já teve uma participação ontem, tem uma história longa de escrita, de produção de literatura. Luiz Giuffone, um autor conhecido aqui e fora do Brasil, vai para o México em breve comemorar os 10 anos que uma peça dele está em cartaz lá, não é isso? Ana Elisa, filanista do Jabuti, ficou entre os 5 ou não? Uma pena. Bom, de qualquer forma, é um time que representa esse grupo dos 20 autores e que tem não só uma inserção na criação literária, mas também na divulgação da literatura, que eu acho que é importante falar. Nós estamos falando num período em que o livro ganhou protagonismo em função da produção literária que vem acontecendo, a gente vem acompanhando, mas da divulgação da literatura. O Giuffone, inclusive, tem um programa na CBN sobre livros, já falou sobre os 20 contos, né? Bom, eu quero, antes de passar a palavra para todos, falar só um pouquinho do que a gente viveu nessa pandemia como produtores de livros. Como eu disse, a gente nunca viu o livro tão protagonista. Ainda aconteceu um fato político, que foi encaminhamento do projeto da reforma tributária, onde o livro pode ser taxado novamente. E essa é uma luta que todas as entidades e as editoras, obviamente, nesse momento estão envolvidas, as instituições também, mas eu vi muita gente, até que não lê, que não é leitor, do lado do livro. Então, que fascínio é esse que o objeto livro exerce sobre as pessoas? A gente sabe, inclusive, infelizmente, que muita gente compra livro para ter em casa, não necessariamente para ler. Mas o livro ganhou uma força, uma aura, e quanto mais o e-book o acesso ao e-book se torna mais democrático, e isso acontece, a gente não vê um crescimento no consumo de e-books, ou seja, no acesso ao e-book, como a gente vê no livro impresso. A gente cresceu muito nesse ano, mas muitas editoras cresceram também, e estou dizendo da ordem entre 15% e 25%. Isso não é qualquer coisa. Porque, de fato, se você imaginar que uma família que não está indo ao shopping, no cinema, na pizza, não está saindo de carro. Então, imagina o que é não gastar R$400 de gasolina por mês, quantos livros podem ser comprados para a família. E de que forma
facilitada, né? Porque não é só a Amazon que está vendendo livros pela internet. A gente vê que muitas empresas se organizaram, investiram em plataformas digitais e estão colocando o livro na frente, inclusive. Magazine Luiza, eu tenho amigas que compraram a geladeira e o livro, né? A airfryer e o livro. Então, ou seja, agora o Mercado Livre, eu soube, alguém me comentou ontem que o Mercado Livre comprou 4 aviões para não ficar refém dos Correios. E, portanto, nós estamos vendo um avanço fenomenal na facilitação para a entrega dos produtos, e quem decide de que forma consumir o livro é o leitor, é o consumidor, de que forma comprar, adquirir esse livro. Existe uma fragilidade enorme das redes de livraria? Existe. Por N motivos, por causa da força da Amazon e da eficiência da Amazon, provavelmente. Mas também a gente percebe que o que diferenciaria uma loja física de uma plataforma seria a qualidade desse vendedor de livros, porque eu adoro ir numa livraria e ser seduzida por um vendedor e que me estimula a levar alguns livros para casa. Só que a gente não tem mais esse profissional dentro das livrarias. A gente publica, a gente tem um selo, o Grupo Autêntica tem 6 selos diferentes, com perfis diferentes. E tem um dos selos que publica muito o thriller, o romance policial, o livro comercial. E eu entrei numa livraria recentemente e perguntei por literatura policial, livros policiais. A pessoa procurou, só achei um título, é a história da Polícia Militar de São Paulo. Ou seja, é isso que a gente está vivendo também. Então, o que eu sinto muita falta dessa curadoria nas livrarias, e se essa curadoria não acontecer, vai ser muito mais cômodo comprar livros com desconto nas plataformas. Sobre o que a gente viu acontecer de interesse, que segmentos interessaram mais durante a pandemia. Mas isso não tem a ver só com a pandemia. Eu estive aqui no ano passado, numa das mesas, e eu cheguei a falar que estava muito impressionada com o crescimento do interesse por livros de ciências sociais, ciências políticas, história geral e clássicos. Naquele momento, eu estava me referindo a 2018, 2019, e eu estava muito impressionada que o Poliana era o livro mais vendido da editora. E por que Poliana? Enfim, clássico, ok, uma novela do SBT, ok, mas também eu tinha visto que Eta Mundo Bom, para quem é noveleiro, Eta Mundo Bom, novela da Globo, reprisada recentemente, fazendo um sucesso enorme. Então, a gente chegou à conclusão de que as pessoas estavam gostando de ler livros cujos personagens eram do bem, que veem beleza em tudo. Então, a gente percebe um cansaço enorme, em uma literatura muito distópica, que ganhou muito terreno nos últimos tempos, e aí a gente vê essas personagens do bem ganhando espaço. Aí investimos na tradução e edição. As nossas edições são lindas, da Anne de Green Gables, e, por coincidência, ganhou uma visibilidade gigantesca com a série do Netflix. Foi tão impressionante essa série que em Nova York, há pouco tempo, tinha um outdoor na Times Square gigantesco, porque a Netflix tinha anunciado que não faria a 3ª temporada. Então, houve uma manifestação mundial para que a Netflix continuasse essa série. Quem é a Anne de Green Gables? São vários livros, são 8 livros, a gente está no 4º agora. É uma garotinha que, de fato, vê beleza em tudo. Ela não é a otimista, quase lunática, né, assim, não é uma poliana, mas ela vê beleza em tudo. Então, ela vê beleza na Samambaia, que está crescendo, ela vê beleza nas pessoas. Por que as pessoas estão adorando ler esse tipo de livro? Quer dizer, isso é muito sintomático. E por que os clássicos estão ganhando tanto espaço? Nós vamos lançar uma coleção com mais de 100 títulos a partir do ano que vem. A gente já tem mais de 20 livros traduzidos. Nós estamos falando de O Morro dos Ventos Uivantes, nós estamos falando de Mulherzinhas, de também Memórias Próximas de Brás Cubas, que a gente vai lançar como volume 1, só por uma questão simbólica. A gente está falando de Corcunda de Notre Dame, mas também dos russos, e etc. Tal. Então, assim, essa é uma discussão que a gente podia levar durante o dia inteiro. Que interesse é esse nessas personagens fortes, bem delineadas, demasiadamente humanas, com essa força? Porque, quando a gente tem memória de grandes clássicos, normalmente a gente tem memória dos grandes clássicos com personagens muito marcantes. Então, a gente percebe isso. Talvez numa sociedade totalmente fragmentada, cansada,
como os clássicos estão ganhando toda essa força. Eu tenho um amigo que diz que de 7 em 7 anos há uma renovação dos leitores. Então, portanto, de 7 em 7 anos faz sentido renovar os clássicos, digamos assim. Talvez porque ele tenha feito uma conta com a alfabetização, né? Aos 7 anos, você tem novos leitores. E a cada 7 anos, você tem novos leitores no ensino médio ou na graduação. Faz até algum sentido. E outra coisa que aconteceu, e isso é muito contundente, para vocês terem ideia, a editora está crescendo em torno de 19% a 23%, a gente deve chegar com crescimento em número, em venda de livros. Não é só quantidade de livros, porque nós também precificamos melhor os livros. As editoras começaram a valorizar melhor os livros. A gente vinha de uma política de precificação muito refém, aquela política para atender a classe que a gente chamaria de C, alguns anos atrás, a gente está revendo isso. Então, eram livros a R$ 29,90, R$ 34,90. A gente saiu um pouco desse raciocínio, então os livros estão melhor precificados. Alguns eu estou achando até, sinceramente, caros demais, mas isso deu um pouco mais de fôlego para as editoras. Mas o selo nosso que mais cresce, esse ano cresceu já 84%. É o selo que publica o que a gente chama de Espírito do Tempo. É o nome de uma coleção. Você tem o Engenheiros do Caos, que é sobre fake news, é um livro muito vendido. O Naufrágio das Civilizações, do Amin Maalouf, que fala sobre essa decadência dos países do Oriente Médio e o que impactou nessa transformação, o neoliberalismo, a política tática e tal. É um livro adorável de ler, é um grande ensaio sem nota nenhuma. A gente publicou agora, muito recentemente, uma breve história das mentiras fascistas do Fischenstein, que mostra como que, na década de 30 e 40 e agora, temos exemplos óbvios, como eles usam a mentira como método, como estratégia. E acabamos de lançar um livro do Michel Joubert, eu acho que é isso, O Tempo das Paixões Tristes. Então, e vamos por aí. Acabamos de comprar os livros do Attali, um deles se chama A Economia da Vida. Vamos comprar um agora, a gente está numa semana de negociação de um livro que mostra que, pela primeira vez, essa geração tem um QI mais baixo do que a geração anterior, algo como cretinos digitais. Estamos fabricando cretinos digitais. Cretino é uma palavra indigesta para a gente, mas, literalmente, o título em francês é esse. Então, no ano passado, eu já disse isso aqui, que eu já via o interesse por esse tipo de segmento. Então, talvez tenha a ver com os novos tempos conturbados, difíceis de serem explicados. Ontem mesmo eu comentei com uma pessoa que a gente está vendo também um interesse enorme por psicanálise, e uma psicanálise que dê conta dos fenômenos coletivos, que dê respostas coletivas. A gente tem visto 2 autores nossos muito frequentes nas lives, é impressionante a disponibilidade deles, o Christian Dunker, a Vera Iaconelli, que tem falado muito sobre parentalidade, claro, educação de filhos, e agora quer entrar também um pouco mais nessa questão do machismo, do abuso, etc. Tal. Então, há uma demanda das pessoas, aí, nesse caso, não só dos leitores, mas dos telespectadores de live, etc. Tal, para pessoas que possam dar resposta para fenômenos que são sociais e coletivos, e parece que os psicanalistas estão dispostos a entrar nessa vibe. Então, é isso. A Lilia Schwartz tem dito que, para ela, o século XX termina com a pandemia. Eu gostei muito dessa ideia, porque, na reunião de final de ano do grupo, a gente tem uma reunião coletiva, a gente tem funcionários em vários lugares do país, então a gente junta todo mundo em Belo Horizonte, juntava, até o ano passado, e eu inventei, como tema do nosso encontro, que nós entraremos na década de 20, que poderia sugerir uma Belle Époque. E aí, ontem, ao ouvir o Eduardo Janete, a mesa mais cedo, depois, dessa história de quem sabe, como o Carnaval da Gripe, um momento de muita ebulição, de festa, e talvez de produtividade literária, né, que começa agora. Tem muito autor que está desconcentrado, que me diz que não está conseguindo escrever, mas tem muita gente produzindo muito. Então, a mesa é sobre o que seria, então, livros e literatura pós-pandemia, mas eu acho que vale a pena muito mais discutir o que foi feito durante essa pandemia, como é que cada um aqui, produtor de literatura, criador e também divulgador de literatura, se viu nesse momento, e como é que imagina
o que vai acontecer daqui para frente? Se as lives vão arrefecer, se a conversa, a interação que você está vendo na Academia Mineira, se ela vai desaparecer, se isso tudo é uma onda conjuntural, contextual, em função das dificuldades, depois todo mundo vai voltar, vai querer os encontros presenciais. Eu confesso a vocês que acompanhar um festival literário de horas e horas, meses e meses pela internet, eu estou achando muito difícil. O grau de dispersão das pessoas é muito grande. Acho que uma mesa aqui, outra ali, mas um festival inteiro, como aconteceu com o Fli Araxá, vai acontecer com a Flip. Eu acho que nada substitui o encontro e a presença, né, ou seja, das pessoas num evento, inclusive num evento como esse. Tá bom? Vamos começar, então? Bom dia a todos. É um prazer, é uma alegria estar aqui em Tiradentes, ao lado de amigos tão queridos, de pessoas que eu admiro tanto. Quero cumprimentar a Rejane, minha editora, Anelisa, Cristina, Gifone, meu amigo, meu colega. Cumprimentar também o Eduardo, idealizador do evento, Cristina e Ralph, grandes organizadores do evento do Fórum da Manhã. Muito obrigado por nos receberem aqui, por nos acolherem tão generosamente. E é um prazer estar aqui para falar desse filho que veio à luz ontem, né? Nasceu ontem, hoje ele já vai poder ser carregado no colo pelos padrinhos dele que aqui estão, pelo menos uns 30 padrinhos aqui que estão testemunhando o segundo dia dele, né, de circulação pelo mundo, porque é para isso que um livro existe, para circular pelo mundo, não é? Para passear pelo planeta. E isso foi o que me motivou, durante a pandemia, confinado em casa com a minha mulher e com meus 2 filhos, foi o que me motivou a chamar alguns amigos, né, para estabelecer aí, de alguma forma, uma conexão por meio do amor que todos nós temos, a transmissão da palavra, né, a doação da nossa palavra, a partilha da nossa palavra com todo mundo, né. Aí eu pensei o seguinte, esse momento, né, é um momento de encontro com a gente, nós estamos aqui confinados em casa, então é muito mais provável que haja um reencontro com a gente, né? A gente conversa mais com a gente mesmo e provavelmente isso pode resultar em texto, né, em reflexão, em crítica, em pensamento e finalmente num produto, né? Então achei meio lógico, meio natural chamar esses colegas, esses amigos, para que juntos, né, como é do espírito das academias, né, juntos a gente pudesse produzir algo sobre o tempo, né. Esse livro tem uma primeira intenção, né, que é a de falar sobre o tempo presente. Ele é a escrita a quente, né. Ele é a escrita no momento presente. Até alguns amigos preferiram não participar dele porque cada um tem seu modo de criação, porque preferiram falar desse momento, se fossem falar algum dia, depois que o tempo já tivesse passado. Mas 20 toparam a proposta de escrever a quente, no calor do acontecimento, né? E eu acho isso muito bom, porque uma intenção que esse livro tem é de gerar um documento histórico, literário, sobre como a nossa geração de fabuladores, de ficcionistas, deu conta de lidar com esse acontecimento. Como que a gente produziu ficção, não é, no calor da hora, no calor do momento, sobre um drama mundial, né? Então, o meu sonho, já falei para a Rejane isso, é que daqui a 50 anos esse livro continue a ser consultado pelos pesquisadores, os estudiosos, né, dos anos 20, né? E também pelos leitores que se interessarem pelo tempo que nós estamos vivendo hoje. Então, a primeira intenção foi de gerar um documento histórico, literário, para servir de referência, de pista, né, para os leitores do futuro, para as gerações futuras. E, enfim, eu acho que essa intenção, esse objetivo foi plenamente alcançado. O segundo objetivo foi o de montar um mosaico, um painel rico das referências mais diversas. E isso foi o que guiou a escolha dos 20 autores que aqui estão, né? Eu não quis fazer um recorte geracional, etário, de estilo, de trajetória literária, de origem literária, não. O objetivo foi convidar colegas
de todas as gerações, de todas as trajetórias, de todos os estilos, né? Para que quem se aventurar por essas páginas possa ter uma ideia rica, né? Uma ideia da diversidade grande do que os nossos ficcionistas produzem. Então, nós temos aqui 20 autores que trilharam todo tipo de caminho, né? Uma leitura rápida dessa lista dá a nós que estamos aqui uma ideia. Nós temos o Ivan Ângelo, querido Ivan Ângelo, mineiro de Barbacena. Temos o Frei Beto, nosso mineiro hoje radicado em São Paulo. Temos o Olavo Romano, temos o Gifone. Agora temos a Paula Pimenta, né? A Paula Pimenta é uma escritora querida, né? É um best-seller incontestável, que tem um poder de comunicação impressionante com um público de jovens, né, ultra jovens, né, entre 9 e 15 anos, ou 17 anos, a Rejane sabe falar melhor que eu. Só um comentário, tá ligado? Uhum. A Paula postou a capa desse livro, em 3 horas tinha 23.500 curtidas e quase 1.000 comentários. É impressionante. Então, é impressionante, é uma alegria ter a Paula junto com a gente, assim como é muito bom ter a Ana Elisa, né, que é professora, poeta, né, pesquisadora, editora, né, enfim, 10 homens e 10 mulheres. Né? Esse comentário aqui também me agrada muito, né, sobretudo porque eu sou o presidente de uma academia que precisa acolher muito mais mulheres daqui para frente, né? Então, essa é a terceira observação que eu faço, né? É a do chamado balanço de gênero. A gente quer essas vozes juntas, falando ao mesmo tempo no mesmo produto, não é? Isso é muito importante. Temos aqui a Cidinha da Silva, uma mineira que está também radicada em São Paulo agora. Essa reunião é muito saudável, é muito interessante para o leitor, né? Então, esse livro oferece um mosaico. Ele é inclusivo, ele é abrangente, ele é democrático, ele é polifônico, é uma reunião de vozes. É isso que a gente quis fazer, né? E a gente encontrou no Grupo Autêntica, na Rejane, um acolhimento imediato, pleno, total, decidido. Não houve um minuto de hesitação, um minuto de reflexão, de depois eu te ligo, nada disso, né? Isso nos animou muito, porque a academia quer cada vez mais se integrar ao que a gente chama de cadeia produtiva do livro, né? Porque nós somos divulgadores literários, nós somos, o que eu gosto muito de dizer, um dos mais antigos coletivos de Minas dedicados à literatura. Nós somos de 1909, né? E a gente quer cada vez mais integrar essa cadeia produtiva do livro, que precisa ser prestigiada, respaldada, defendida, né? Homenageada sempre, né? E preservada de todo ataque à sua integridade e ao seu vigor, né? Isso é o óbvio. A Rejane já falou sobre isso aqui antes, né? E em toda oportunidade que eu tenho, eu falo, né? O que é uma política tributária? É uma política de escolhas sobre que tipo de país a gente quer construir, né? Sobre que tipo de incentivos ou de agravos nós queremos distribuir pelo território que nós habitamos, né? E eu acho que o livro não precisa de nenhum agravo mais à sua circulação pelo planeta, pelo nosso território. Então, eu sempre me posiciono contra qualquer tipo de ofensa, de agravo à integridade desse produto aqui, que, afinal, é o que o melhor do espírito humano consegue fazer para passar o seu legado para as gerações posteriores, né? Uma breve nota aí sobre... Então, isso é o livro, né? Esse é o livro que eu espero que todo mundo nos ajude a divulgar. E essa é Maria Fumaça. Não tem nada mais charmoso que isso. Foi um ótimo marcador, né, para mudar de assunto. É um charme, eu falei com o Ralph. É um charme aqui, viu, internauta, essa trilha sonora aqui, esse fundo.
Tem o ditado de que mineiro não perde o trem. Aqui, mineiros e não mineiros também não perderão o trem, porque é fácil pegar o trem. E é nesse trem que a gente quer embarcar, no trem da cultura, da história, da educação. E uma nota que eu queria dar breve sobre a academia, né, se relaciona ao que disse a Rejane. Eu gosto de falar que nós somos o mais antigo coletivo, um dos mais antigos coletivos de educação e cultura, até hoje em plena atividade, em Minas. Né? Nós completamos agora, em dezembro, 111 anos. Né? E, é claro, a cada década, a cada geração, a academia pôde contribuir com a sociedade de um determinado modo, não é? Enfim, condizente com aqueles que a integravam num determinado momento. Mas a partir de 2012, 2013, já quando o nosso querido Olavo Romano assumiu a presidência da academia, a gente incrementou os nossos laços com a comunidade. Né? A gente viu que a academia fará sentido quanto mais sentido ela fizer para a sociedade de que ela participa. Né? E aí a gente intensificou a nossa programação, na época presencial, gratuita, aberta ao público, né? No nosso auditório lá na Rua da Bahia. Né? E essa atividade começou a agradar as pessoas. As pessoas adoram a academia. A academia tem uma aura de simpatia, de história, que faz muito sentido para muitos mineiros. E as pessoas começaram a frequentar os nossos espaços, a participar da nossa sociedade de amigos. Né? Nessa linha de maior encontro com as pessoas, a gente foi para a internet e para as redes sociais. Nós estamos no Instagram, no Facebook, temos um site, temos um YouTube importante. E assim a gente continuou. No início da pandemia, o nosso YouTube tinha 200 seguidores. Hoje ele está perto dos 1.500. Para 7 meses, eu acho que é um número a ser comemorado. Né? A gente posta toda semana lá uma aula inédita, exclusiva. Eu sou conhecido por ser um grande pidão. Eu ligo para as pessoas e peço para fazerem videoaula, peço para fazer seminário, peço para fazerem palestras. Constrangimento eu não tenho nenhum, como todos que estão aqui sabem muito bem. Mesmo porque é uma causa a que todos se dedicam de modo voluntário, não tem nada além do que esse entusiasmo pelas letras e pela literatura. Então, nós estamos com o YouTube forte, mas a gente não desapega, para usar uma expressão muito em voga, a gente não desapega do papel. Né? Então, a gente está lançando esse livro. A gente está lançando esse livro em e-book, claro. Né? Eu gosto do e-book, eu leio no Kindle, né? Mas eu adoro o papel. A academia está lançando esse livro agora. Está lançando o número 79 da sua revista, que foi fundada em 1922. Né? Está lançando no meio digital, claro. O conteúdo dela vai estar integralmente disponível no nosso site, para quem quiser ler. São 60 ensaios, 500 páginas. A gente chama de revista, mas tem 500 páginas. Capa do acadêmico Carlos Bracher, nosso amigo, a quem eu pedi para que fizesse a capa. Né? Ele acabou fazendo um óleo sobre tela, o que eu não achei nada mal. Né? Então, a nossa revista vai ser lançada agora, dia 1º de dezembro, tratando dos temas que nos agradam. Né? A literatura, memória, os autores mineiros e autores de outros estados também. Não há nenhuma restrição à procedência, à origem de ninguém. Né? Acreditamos no papel, gostamos do papel e queremos que o objeto livro habite a paisagem urbana. Já gostávamos disso ontem, gostamos disso hoje e queremos que isso continue amanhã. Houve o Dia Nacional do Livro, né? No dia 29 de outubro se comemorou aí, se celebrou o Dia Nacional do Livro. E aí alguém perguntou sobre como desenvolver o hábito da leitura. E uma resposta para mim foi lógica, natural. O livro precisa habitar, primeiro, a paisagem doméstica. Né? Uma criança crescerá leitora se na casa dela o livro for um objeto corriqueiro, um objeto banal, que está na sala, mas também está no quarto dos pais, está no quarto dela, está até na cozinha, né? Está até no banheiro, por que não? O livro aí circula pelos espaços domésticos com uma naturalidade e uma desenvoltura que fazem com que aquela criança sinta que o livro é
parte da sua realidade, do mundo dos fatos, do mundo da natureza, né? Então, primeiro, o livro tem que ser comum e banal dentro de casa. E depois tem que ser comum e banal na cidade, na paisagem urbana, né? Na academia, a gente apoia um projeto lá das gelotecas, né? Desenvolvido por 2 professoras amigas. Então, elas distribuem várias geladeiras antigas pela cidade, né? Fora de uso, naturalmente, cheias de livros. As pessoas abrem a geladeira, tiram o livro da geladeira, né? Que quiserem, colocam ali outros tantos, né? E o livro participa da vida da cidade. É tão comum em vários países, não é? Essa convivência com o livro banal, corriqueira, nos metrôs, nos ônibus, nos trens urbanos, não é? Dentro do táxi, no banco da praça, não é? Então, é isso que a gente sonha para o objeto livro, também na vida urbana, que ele seja aí um companheiro de todo mundo na vida cotidiana, na fila do banco, na sala de espera, não é? Eu sei que o celular disputa muito com o livro esse lugar, mas o celular hoje também abriga livros, não é? Então, se há leitura na vida cotidiana, já está de bom tamanho também por um certo lado, né? Porque nós estamos aqui num evento que se chama Fórum do Amanhã, porque não há possibilidade de se sonhar com um amanhã, com o futuro, se não há reflexão e crítica sobre o presente, se não há entendimento e compreensão da história, né? Então, o livro é esse lugar de encontro com a nossa cultura, é esse lugar de encontro com a nossa civilização, é esse lugar de sonhar, de inventar novos mundos, de criar novas realidades, né? De sonhar que outros mundos são possíveis, para usar um slogan que me agrada bastante, né? E é isso que a gente faz lá na nossa academia. O chá também é um momento delicioso, porque é o símbolo da sociabilidade fraterna que se pode criar em torno do livro, né? Da sociabilidade elegante, suave, que se pode fomentar em torno da cultura. Então, muita gente me pergunta, mas como é possível que a academia reúna 40 membros de ideologias tão distintas? Como é possível ter em torno da mesma mesa Patrus Ananias, Ângelo Osvaldo de Araújo Santos, Bonifácio Andrada, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, presidente da CNBB, Benito Barreto, velho comunista, para usar uma expressão bem usada, né? Velho, nobre, querido comunista, né? Como é possível isso? É possível, porque, como falaram os meus colegas nas mesas anteriores, é possível se criar uma sociabilidade fraterna, suave, elegante, no campo da civilização e não no campo da barbárie, no campo do diálogo e não no campo da truculência, em torno de um dos elementos que mais inspiram os encontros humanos, que é o livro, não é? Como é possível, em torno da mesma mesa, reunir poetas, prosadores, filósofos, cientistas, que muitas vezes, na sua militância partidária, estão tão distantes? Eu já vou encerrando aqui minha participação. É possível porque o livro é um ponto de encontro, é um ponto de contato, né? O livro suscita questões, levanta debates, né? E, sobretudo, levanta a desconfiança. A gente fala que o mineiro é desconfiado, e é mesmo, né? E quanto mais eu leio, mais eu desconfio, né? É muito melhor que seguir um guru ou um senhor, é ler aquilo que me intriga, me surpreende, sobretudo me espanta e me faz desconfiar. Porque aí provavelmente eu vou querer ler um segundo livro, um terceiro livro, um quarto livro, né, em busca, não de respostas, mas de novas perguntas. Perguntas mais sofisticadas, mais complexas e mais interessantes. Porque eu já desisti, eu acho que a trajetória humana é essa mesmo. É perguntar-se sempre até o dia da nossa passagem para outro plano, não é isso? Eu queria só concluir, né, agradecendo de novo, né?
essa oportunidade de encontro, essa oportunidade de diálogo, né? Essa oportunidade de escuta. Muito obrigado pela atitude respeitosa e gentil e fraterna com que me ouviram, né? Porque é disso que a gente precisa, é muito simples, né? Nós precisamos de civilização. Precisamos de renovar e reforçar e ampliar o nosso contrato social em torno da civilização, né? Eu não vou berrar aqui, não vou gritar, não vou falar nada, mas eu me contento totalmente com essa frase, né? Nós precisamos de civilização. Precisamos de devolver a palavra gentil, elegante e respeitosa ao poder que ela nunca deveria ter perdido. É isso. Muito obrigado. Então, bom dia. Também vou começar agradecendo esse convite. Um convite muito sedutor. Tinha 8 meses que eu estava em casa. Aí o convite vem assim para falar do Amanhã em Tiradentes, da Academia Mineira, da Rejane. Aí eu falei, não tem jeito, né? Tem que sair. E estou muito feliz com esse encontro. E aí, ouvindo o Rogério, ouvindo a Rejane, eu fui reformulando aqui a ordem das coisas que eu queria falar. Também outra, agradecer pelo convite para estar nesse livro. Foi um desafio durante a pandemia, né, Rogério? Olha, nós vamos fazer isso, você topa? Eu falei, adoro essas encomendas, né, adoro esse tipo de... tem um tema, né, acho muito um exercício bom para quem gosta de escrever. E aí... comecei a produzir. Então, assim, eu vou começar pela professora, pelo Cefet. A Rejane mencionou o curso lá, nosso curso de edição e tal. E Rogério falou uma coisa, a Academia Mineira e o Cefet são da mesma idade, são de 1909. Nasceram ali no mesmo ano. E o Cefet, Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, começou com a Escola de Aprendizes Artífices, né? Então, a gente tem uma relação com o trabalho muito forte, né, uma relação com a rua muito forte, uma relação... E é até difícil. Em 2020, o Cefet tem uma característica misturada que dá uma crise de identidade na gente de vez em quando, né? A gente tem essa memória toda do trabalho, da formação de técnicos, né, da formação de engenheiros, que é muito forte num bom sentido e num mau sentido também, porque... às vezes ela é distorcida, é uma instituição imensa, que tem, sei lá, perto dos 15 mil alunos, são 11 campi, 9 cidades de Minas Gerais, ela é muito forte na nossa cena, né? Muito respeitada e muito ainda com esse imaginário do técnico, né? Do operário, que não tem a ver com o que ele faz hoje ou há 40 anos. Né? Que nesses 111, uns 40, a coisa começou a... Por quê? Quando Rejane disse assim... o século XX, alguém disse que o século XX termina com a pandemia, eu morro de alívio, tomara. Porque esse século da fábrica, do controle, é um século que não me agrada, eu morro de vontade que a gente faça outra coisa depois da pandemia. Quando falo em híbrido, eu ainda fico chateada, porque híbrido ainda, ainda tem alguma coisa... Não tenho nenhuma saudade de como era antes. Assim, eu fico pensando, como é que eu vou fazer para a vida melhorar? E, nesse sentido, essa coisa umas discussões estranhas, assim, no meio da pandemia, os caras lá discutindo relógio de ponto, sabe? Assim, quando todo mundo está pensando como é que vai fazer para trabalhar remoto, os caras preocupados com relógio de ponto. Eu fico pensando, gente, que povo louco, volta para o século XX, fica lá. Né? Não precisa invadir aqui um amanhã que pode ser outro, pode ser outra coisa. Eu estudo tecnologias digitais há 25 anos. Tecnologias digitais, educação e linguagem. Que demora para descobrir que o digital dá para fazer coisas, muitas coisas. Que demora para descobrir que você está presente no digital, que não é a não presença. As pessoas falam assim, aula presencial. Não, eu estou dando aulas presenciais, síncronas, só que eu não estou no mesmo lugar.
Então, o que aconteceu durante a pandemia? Uma expansão assim que não tem fronteira, nesse sentido. O Cefet acabou vivendo o seguinte, o Cefet e as escolas públicas de maneira geral. Como a gente no Brasil tem essa separação muito desigual como tudo, né? Escola privada, escola pública, só que tem que lembrar que a escola privada é uma porcentagem pequeníssima das escolas, né? Quem oferece educação no Brasil é a escola pública, num índice muito maior, e é um elefantão, né? Difícil de levantar, difícil de... Então, assim, as poucas escolas privadas que existem saíram correndo na frente, e em uma semana arrumaram lá um ambiente virtual de aprendizagem, botaram os meninos e professores, sem perguntar nada, ó, entra aí e dá aula aí, né? Isso causou um sofrimento grande para as pessoas ali naquele momento, uma virada muito radical, muito brusca, num ambiente, esse ambiente escolar, que é do século XIX, né, nem do XX. Aí, as escolas públicas tiveram uma grande dificuldade de fazer isso por tudo, por questões burocráticas, não é assim tão fácil comprar um ambiente Google, Windows. Se vocês forem olhar, são as 5 maiores empresas do mundo que são essas que ofereceram os ambientes virtuais, né, que já estavam aí. Então, não é tão simples assim a escola comprar uma assinatura, tudo tem uma burocracia, tudo tem que explicar. Outra coisa, o Cefet é uma das maiores escolas que a gente tem no estado, no país. Como é que você movimenta 15 mil pessoas, né, em cidades diferentes? O que a gente finalmente descobriu? Que 20%, 30% dos alunos não têm acesso. Não tem. Aquele papo, eu estou achando interessante, Regiane, falar do lançamento do livro, o discurso está mudando, né? A pandemia jogou de volta um discurso que não era hegemônico até antes da pandemia, porque antes da pandemia o discurso hegemônico era dizer que essa meninada é muito mais inteligente, é muito mais esperta, é isso, é aquilo, nasce sabendo, e que sabe tudo de internet. A pandemia mostrou que não. Né? Ninguém sabia nada, nem aluno, nem professor. Entrava no ambiente pela primeira vez, levava um susto. Os alunos também não sabem o que é para fazer ali. Nem menino de 10, 12, 15, 20 anos. Não, ninguém sabia o que fazer. Então, foi legal que deu uma horizontalizada e derrubou um pouco esses mitos. Agora está saindo o livro falando que eles têm QI menor. É a primeira vez que isso acontece. Esse discurso mudou. Também não sei se tem QI menor. O negócio é que a diferença não era essa. Assim, nasceu um povo que sabe mais. Né? Ana, eu vi matérias sobre isso, essa coisa do QI. Na verdade, eu acho que o que tem é um questionamento sobre como é que se dá o processo cognitivo dessa turma que usa isso. Eles chamam de nativos digitais. Isso, né? E a gente está vendo também o impacto desse documentário, O Dilema das Redes, não sei se vocês viram, e ali se sugeriu, algumas pessoas sugeriram, que estariam afastando os seus filhos desse contato exagerado com a tela. Com redes, você está falando da dificuldade da educação via plataforma digital, mas eles usam muito para jogos, usam muito para ver... não usa para outras... Para as redes sociais, mas não para o aprendizado, não para pesquisa, não pra, enfim. E a história dos nativos é uma coisa a qual eu tenho me dedicado, porque é um texto de 2001, de um americano, dono de uma empresa de jogos. Né? E esse texto é o texto que ele inventa essa coisa. Eu vou chamar de nativos digitais. O texto está aí na internet, quem quiser pode ir lá ler. Um texto de 6 páginas, que foi decalcadíssimo no Brasil. O pessoal da educação colou nesse texto e saiu falando o que é. E ele fala que o nativo digital, pela conta dele, é um texto de 2001, pela conta dele, eu sou nativo digital. O cara tinha que estar na universidade naquela época e tal. Só que no fim do texto ele fala que a educação precisa ser... que o professor não tem mais capacidade de dar aula para esses alunos novos, esses alunos têm que aprender de outro jeito, e o melhor jeito que tem é jogos. E aí, no fim, ele começa a fazer propaganda da empresa dele. Mas, enfim, as pessoas não leram assim. Elas leram assim, nossa, esse pessoal que nasceu... E não faz a conta, não. Todo mundo que nasceu de 70 para cá, para ele, é nativo. Outra coisa esquisita é que ele é um americano que está no país onde isso tudo foi inventado, né? Segunda Guerra, aquela coisa. Depois da Segunda Guerra, essas coisas transbordaram, foram para as universidades. Estou falando de computador e internet. No Brasil, gente, 1990, não tinha computador e internet. Né? 95 é a popularização, entre aspas. A gente usava banda de escada, não sei se vocês lembram, aquele negócio que fazia um barulhão, você entrava depois da meia-noite, por causa do pulso telefônico.
telefone fixo é um negócio que ninguém quase tem mais, né? Mas, assim, era a gente estava num ponto da tecnologia muito diferente deles. Não dá para comparar o menino dos anos 90. Aliás, não dá para comparar o menino nosso, que nasce em uma situação muito desigual, com esse menino, sei lá, sul-coreano, por exemplo, que tem Wi-Fi na rua, né? Então, a gente faz umas coisas esquisitas com isso, e a gente vem pensando nisso. Quando a pandemia aparece, aí eu vou falar da coisa dos cursos, né? O Cefet vem sofrendo essa mudança, chegando no século XXI, e acaba acontecendo assim, aquela característica de fábrica, né, ela tem que ir sumindo, vai virando uma outra coisa, todo mundo conectado de outro jeito, todo mundo, né, o professor também, o aluno também. E aí também foi mudando um certo perfil. Os cursos ainda são maioria, os técnicos e os de engenharia, mas começam a aparecer os cursos de educação, de administração e de letras. O curso de letras tem 10 anos, 11 anos. Vocês não têm noção, não vou falar aqui, o que é fazer um curso de letras numa escola com 100 anos de engenharia. É uma luta, sim. É uma turma, essa turma, eu faço parte desse grupo que fez essa proposta, mas é um negócio, mas também é um sinal desse diálogo, né? Mas não podia ser um curso de letras como se entende um curso de letras, né? Pensando assim, vamos formar professores. O curso de letras também precisa dar uma mexida, todo mundo que é de curso de letras sabe disso. Tem uma dificuldade bom, enfim, aquelas coisas, né? Desvalorização de professor, procura pela profissão, enfim. A gente tinha que fazer um curso de letras integrado à história do Cefet. Aí eu lembro de algum engenheiro lá tentar impedir e dizer assim, mas nós não temos tradição nisso. E eu disse, graças a Deus, justamente porque não temos, nós podemos fazer uma outra proposta. E a nossa proposta era fazer um curso de letras para formar em edição. Porque era mais fácil entender isso como mercado de trabalho, sabe assim? E aí é uma dificuldade fazer isso, você tem que ter um corpo de professores que tem a ver com isso. Ninguém foi formado nisso na área de letras, né? Todo mundo que fez letras até os anos 90 foi formado para ser professor. Tem um bacharelado, mas bacharelado em linguística, né? Então é difícil conseguir reunir essas condições. E aí fizemos, né, o curso de letras se chama Letras, é um bacharelado, tecnologias da edição, porque tem que pôr a palavra tecnologia para os engenheiros aprovar, né? Se você não puser tecnologia, não sai nada de nenhum lugar. Aí, tecnologias da edição, mas também porque tem a ver mesmo, né? Pensando o seguinte, essa aqui é uma tecnologia tão inteligente, tão interessante, que ela está aí até hoje, né? Essa tem mais ou menos uns 500 anos. Tem anteriores que tem a ver com a cultura escrita, que tem mais de 1000, né? A gente pensar na história da escrita, uma tecnologia impressionante o que esses caras fizeram. Pensando nisso, tecnologia escrita e livro, uma das, vamos chamar assim, é um dos recursos de aprendizagem remota mais antigos do mundo. A aprendizagem remota não é novidade, não. O que a escrita fez, e uma das coisas pelas quais ela foi combatida, era justamente isso. Como assim você vai levar uma palavra para um lugar onde o dono dela não está? O autor dela não está? A gente lê gente que já morreu há muito tempo, né? É quase fantasmagórico. Então, é muito inteligente. Só que essa tecnologia vai mudando, vai virando outra coisa, já virou várias tecnologias de impressão, tecnologias, porque é um caderno, não é um rolo, enfim, vai mudando de cara, e mudou de cara de novo no século XX, e apareceu no celular, apareceu no tablet. Uma das primeiras coisas que eu fiz quando começou a pandemia foi comprar um Kindle, porque eu não tenho muita simpatia por ler no Kindle, ele me custa um pouco fisiologicamente, assim, mas, além da pandemia, os Correios entraram em greve. Eu notei que muita coisa não ia me chegar impressa. E aí eu comprei um Kindle logo para jogar tudo nele e conseguir sair da frente do computador. Era uma questão de me mover. Não era assim, era para andar. Porque eu estava lendo PDF sentada num PC. Né? Aí você fica ali 4 horas, 5 horas, não me aguenta fisicamente. Então eu falei, bom, eu vou arrumar um negócio que eu passei pela casa, pela rua, e não podia ser um celular
desse tamanho, que nem menino novo gosta, né? E aí falei, bom, vou comprar esse negócio logo. E aí começou a acontecer um monte de coisa engraçada nesse mercado. Sumiram os periféricos de informática, ficaram caríssimos. Eu consegui comprar uma webcam na primeira semana, na outra semana já não tinha webcam. E foi legal, eu até escrevi um texto sobre isso, porque eu liguei para as lojinha de informática, e falava, estou precisando de uma webcam, o povo ria de mim. Quê? Não existe isso mais não, moça. Eu falava, mas vai precisar. Não, que isso, webcam, ninguém compra isso mais, é celular, porque a câmera está em todo lugar, né? No celular, no notebook. Eu falei, então tá, deixa quieto. Daí a pouco, webcam, porque tem que pôr a câmera no computador, em algum lugar, você tem que ter outros recursos, né? Então, eu tive que fazer um monte de movimentos assim para conseguir me deslocar, para ler em outro lugar. Então, por exemplo, uma coisa que eu tenho comentado em muitas circunstâncias é que esse discurso de que uma coisa compete com a outra, quando a Regiane fala, nós vamos pôr em e-book, vamos pôr, é um discurso que só interessa para as empresas de tecnologia. Para nós, consumidores, leitores, não interessa, não. E é engraçado como que a gente cola o discurso deles. A empresa de tecnologia, ela quer mais é que o livro impresso acabe mesmo. Que beleza, acaba, todo mundo vai comprar livro para o Kindle e acabou, vai ficar só a Amazon, né? Não interessa para nós. Eu quero ter tudo. O meu aluno de 15, 16 anos, é uma coisa que a gente pesquisa lá no Cefet, ele tem tudo. A gente fez uma pesquisa uma vez com os recursos que eles tinham lá, e era assim, um menino de 16 anos, ele tinha na mochila, a professora mandou ler Macunaíma, na época. Ele tinha na mochila o Macunaíma livro, que ele pegou na biblioteca, geralmente, e ele tinha no celular o PDF do Macunaíma, e se ele tivesse um outro dispositivo, estava lá também. Na maior boa. E aí você perguntava para ele, mas e aí? Ele falava, não, quando eu estou no ônibus, eu pego esse. Quando eu estou em casa, eu pego aquele. Quando eu estou não sei o quê, você circula livremente. Esse papo tem que jogar sua biblioteca fora para ficar com o meu, é um papo estranho. Ele me vem de um lugar que é um lugar que está interessado nessa competição. Como leitora, eu não estou interessada nessa competição. Estou querendo ter esse aqui, ter o e-book, ter um no Kindle. Ana, né? Eu queria fazer um comentário. Bom, primeiro que essa edição aqui é uma espécie de pré-edição. A gente fez a capa em offset, o miolo, para trazer para cá, a gente fez impressão digital. Eu até brinquei com eles, se tiver algum errinho, tem até segunda-feira para avisar, porque a edição normal, o miolo, vai ser feita a partir de segunda-feira. Olha que coisa interessante, nós estamos falando de uma tecnologia nova que permite, inclusive, que o livro impresso nunca acabe. Ou seja, qualquer editor pode manter reedições, você mesma, Cris, ontem comentou, a displicência, o descuido das editoras que não reimprimem certos livros. É justamente agora que é possível manter sempre um livro em estoque. Nós estamos discutindo nas editoras até a possibilidade de fazer contratos, que normalmente hoje são de 5 anos, com o autor, de fazer para 10 anos, quem sabe até vitalício, claro, se o autor quiser desfazer o contrato, porque, em tese, nenhum livro mais precisa ficar esgotado. E o que permite isso é a tecnologia. É o digital. Que não é, aí que está também. Qual é o livro que não é digital hoje no DNA? Porque ele é escrito no Word. Né? Eu digo assim, não tem. Então, é essa coisa de falar que é impresso. Está tudo misturado na tecnologia de fazer, na tecnologia de escrever. Aí você decide se vai ser EPUB ou se vai ser... tem gente lançando livro 30 exemplares. Então, é meio esquisito ficar falando em competição numa coisa que está misturada. Agora, eu acho que a gente levou muito tempo para ver que pode funcionar. Então, assim, vou mudar de... durante a pandemia, a gente promoveu vários... Depois que a gente conseguiu se levantar, o Cefet ficou 4 meses com o calendário suspenso, tentando descobrir como capturar os alunos que foram excluídos por causa do digital, né? Não tinham ou o aparelho, não tinham um computador em casa, ou tem um celular para 6 pessoas na família, ou não tem recurso como, sei lá, banda larga, não tem o plano de dados, teve que fazer um auxílio emergencial de plano de dados, para pagar plano de dados para os meninos. Então, isso já levou um tempão. Né? E a discussão toda que é super colegiada, democrática, não tem um autoritário lá para falar, faz assim amanhã,
Lá é tudo colegiado, então, assim, um pessoal contra o ensino remoto, um pessoal a favor do ensino remoto, um pessoal dizendo, não, vamos esperar uma vacina. Aí eu falo, gente, a vacina é só, nós vamos ficar aqui parados aí, então vamos voltar. Aí volta a dar esse trabalho todo. Bom, o que nós fizemos? Passando tudo para o digital, inclusive as coisas que não são a aula, né, que a aula deu trabalho e ainda dá, descobriram que dar aula remota dá mais trabalho, tem que preparar, tem que editar vídeo, tem que fazer. Descobriram que não é assim, isso é coisa de vagabundo, né? E começamos a fazer os eventos todos também, pelo StreamYard, transmitindo para o YouTube, transmitindo para o Facebook, não sei o que lá, e alcançamos um público assim, muito maior e longe. Então, nós fizemos coisas que presencialmente não teríamos nunca dinheiro para fazer. Não é vontade, não, é dinheiro. Porque é muito difícil arrumar dinheiro para trazer um cara do Peru, um cara da Argentina, uma mulher lá da Espanha, para falar com a gente sobre edição. Mas, pelo StreamYard, foi facinho, né? Então, nós conseguimos conversar. Fizemos um evento chamado Pensar Edição. Já foi feito na academia, inclusive. A academia é uma grande parceira das coisas que a gente propõe lá. Estamos assinando um convênio oficial agora. Só um ano tramitando, né? Mas a gente conseguiu assinar um convênio de verdade, assim, né, oficial, o Cefet Academia. E a gente falou assim, vamos fazer o Pensar Edição, chama Pensar Edição Fazer Livro, na internet. Então, convidamos assim, uma editora super legal lá da Argentina, um cara que faz cartoneira tal, no Peru, uma mexicana que tem uma... Os mexicanos têm uma história do livro pré-colombiana, coisa que a gente não fica nem sabendo. Porque aqui no Brasil a gente conta a história do livro via Alemanha, como se a gente fosse super alemão e europeu, né? Eles não, eles contam a história do livro antes da invasão, eles não falam descobrimento, eles falam invasão espanhola. Então, eles têm livro, gente, não é outra coisa, antes. Então, eles contam essa história, assim, eu fico impressionada como que a gente não conta a história das Américas, a gente conta outra, né? É muito impressionante ver essa professora falando, ela chama Marina Garoni Gravier. É uma argentina que mora na Cidade do México há muito tempo. Professora da maior universidade lá, Universidade Nacional Autônoma do México. E aí esse povo veio todo conversar com a gente, que é uma coisa, outra coisa complicada, que é o Brasil de costas, e eles de costas para nós. Eles falam América Latina, mas não lembram da gente, não. E nós começamos a ir lá reivindicar. Espera aí, conversa aqui também. E uma coisa muito legal que aconteceu mais de uma vez, eu participar de uma coisa com eles e eles dizerem para mim, fale português. Porque a gente precisa ouvir o português. E todo mundo entende todo mundo, né? Esse papo de não deu para entender é má vontade. Mas muito legal. Vamos esperar a maravilhosa Maria Fumaça. Eu adoro. Lá da minha casa eu escuto um trem em BH, que é um trem de carga, provavelmente, mas... Aí, a gente conseguiu fazer esse movimento de conversar com mais pessoas, em outros lugares. A Argentina, por exemplo, se movimentou muito durante a pandemia, mas a cidade de Buenos Aires, ela tem nem sei quantas livrarias. É um troço muito maior do que... É mais do que no Brasil, né? Então, eles fizeram um movimento lá, com livraria entregando em casa, né? com delivery mesmo, de livro, com feira virtual, feira de livro virtual, que está começando a rolar aqui. Vai ter a Miolos virtual, Bienal virtual. Mas o movimento deles é meio assim, é muita livraria diferente da gente, assim. O cara do Peru falou a mesma coisa. Ele falou, não, em Lima tem pouquíssima livraria, não dá para comparar. Para nós, BH ainda tem um certo privilégio, que tem algumas livrarias de rua. Não é em toda esquina, né?
Isso foi uma coisa que tiraram da gente, né? A gente podia ter um transporte de trem fabuloso. Então, assim, o que eu vi o pessoal conversar, né, durante a pandemia, esse alcance pelo remoto, né, de conversações que não aconteceriam se dependesse de avião, ter dinheiro para fazer o evento e tal. Claro que não substitui essa presença, mas não fazer era zero, né? E fazer desse jeito foi possível. Insisto naquela ideia de que é presencial. Eu estou ali. Eu não posso estar em outro lugar quando eu estou numa live. Eu tenho que estar na frente ali. Minha atenção está ali. Estou conversando, às vezes, com 1000 pessoas, coisa que nenhum evento presencial a gente conseguia. Tem uma professora muito importante para nós, a Magda Soares, né, professora da área de educação, super. A Magda Soares fez um Abralim ao vivo, foi um evento na Associação Brasileira de Linguística. É muito legal, está no... Outra coisa, vários acervos ficaram, acervos de palestras, acervos de vídeos, você pode assistir quando quiser, que é uma coisa que o presencial raramente deixa, né? A Magda Soares encerrou o Abralim ao vivo, que foi espetacular, tudo online. E a palestra dela, ela tinha 5.000 pessoas online assistindo a palestra, e umas 60, 70 mil assistiram depois. Está lá, para quem quiser ver. Quando a professora mediadora, no final da... Primeiro, ela teve ela é uma senhora lá, beirando os 90 anos, ela teve um pouco de dificuldade na hora, porque ela não entendia que ela estava ao vivo. Então, ela falava assim, mas já posso falar? O início da palestra é meio engraçado. Ela, mas já pode ir? E alguém falava para ela, um filho dela, não sei, pode ir, já estão te vendo. E aí ela vai, engrena, fala mais de quase 2 horas, e quando termina, a mediadora fala para ela assim, olha, professora, nós temos 5.000 pessoas conectadas. Ela começa a chorar. Ela chora, ela se emociona e fala assim, 5.000? Nenhuma palestra da Magda Soares, 5.000, e o povo louco, assim, elogiando ela no chat, porque o chat fica subindo frenético, né? E é muito legal, porque é uma conversa paralela que no presencial não rola, no presencial atrapalha. Se vocês começarem a conversar aí, nós vamos ficar bravos aqui. No vídeo, você pode conversar igual um louco, e a pessoa continua lá falando, e a gente fica vendo o que o pessoal está dizendo, e fazendo pergunta. Então, é uma outra experiência. Não é para dizer, ai, gente, vamos abandonar. Não, é outra experiência, é outra coisa. Dá para fazer também, dá para driblar umas coisas, com cuidado de não cair na rede dos GAFAM, aí, dos Google e tal, né? A gente tem que aprender a fazer sem ficar refém, que é uma coisa fácil para nós aqui dos subdesenvolvidos ou emergentes, que não saem nunca da emergência. Tem que ter cuidado com isso, porque a gente vai ficar... a gente é consumidor deles num sentido ruim, né? Meio refém. Aí rolou lá o dilema das redes, o documentário. Que é bom ir ver, com cuidado, mas é bom ir ver. É um documentário agora. Em 2018 teve um que chama The Cleaners, que é mais pesado, mais esquisito. Como eles contratam as pessoas que ficam escolhendo as fotos e vídeos que a gente vê ou não vê. É bem pesado, bem esquisito, mas é bom ver também, para a gente não ficar nessa alegria toda. Né? Então, assim, eu vi também muito escritor, foi esquisito, assim. Os escritores que conseguiram escrever, foi o meu caso, escrevi muito, produzi muito durante a pandemia, por umas razões assim, super simples, que não me surpreenderam, eu já sabia. Não perdi tempo no trânsito, que é uma coisa que eu perco muito. Não perdi tempo tentando entrar no estacionamento de onde eu trabalho, que eu perco 40 minutos, 1 hora, só para entrar no estacionamento. Eu não perdia esse tempo. Eu levantava e ia fazer alguma coisa, levantava e aí eu ia fazer isso. Não me abalou assim, mentalmente essa coisa. Fiquei trancada em casa. Para quem escreve, não deve ter uma situação muito melhor que essa. Ó, que beleza, eu estou em casa, ninguém vai me tirar, me ligar, me mandar ir para lugar nenhum. E eu amo escrever, amo uma coisa, talvez o topo do... Eu sentava no computador, aí ele... Hã? Eu fiquei bem. Assim, eu não fiquei... eu não fiquei, assim...
eu não me abati com... É claro que eu estou vigiando tudo, vendo tudo. Tinha hora que dava uma estafa de ver notícia, aquele monte de número ruim, só número ruim. Mas eu estava trancada em casa. Eu tinha um privilégio, que eu sei que é um privilégio, não que eu tenha ganhado isso de presente, mas eu sou funcionária pública, meu salário não ficou ameaçado, eu não tinha que sair para a rua. Eu estou numa situação que eu podia me manter ali. Tinha toda a trabalheira de ensino remoto, minhas aulas, tive que transformar tudo em outra coisa, mas eu tinha uma experiência de 10 anos de ensino à distância, então não me assustou. Eu sabia como converter as coisas, só que ficou mais pesado em termos de horas. Mas eu sou uma pessoa da noite e da madrugada. O horário comercial ele me atrapalha, ele me transforma numa pessoa menos produtiva. Porque se me obrigar a acordar às 7 da manhã, eu não consigo... Isso é da minha vida. Eu falo, cara, como é que eu vou fazer isso? Chega de noite, eu não consigo escrever, por exemplo. Se eu conseguir controlar o meu horário, eu faço muito mais coisas. Mas isso eu já sabia sobre mim. A pandemia, nesse sentido, provocou uma situação assim, você vai ficar em casa e o meu horário era meu. Eu não dou aula de manhã, por exemplo. Então, eu fiquei numa situação de conseguir tempo. Na escrita, é muito importante você ter um tempo contínuo, que é uma coisa que você não tem normalmente. Tudo te interrompe, tudo você tem que parar, tudo você tem que parar para sair. Tudo. E esse tempo contínuo, um romancista, por exemplo, sem ele não sai nada. Você precisa de um retão assim, para você conseguir entrar no livro, pensar. Então, gente, foi mal. E aí, o que eu vi foi assim, desabrochar um monte de livro, escritor, todo mundo que conseguiu escrever, escreveu muito, mas aí empacou na editora. Porque as editoras pequenas, que são a maioria hoje, muitas, né, muita editora pequena, independente, que eles falam, né, não estava com capacidade para publicar. Porque eles pararam de vender o pouco impresso que eles vendem, tiveram que fazer um movimento digital, e adiaram tudo que tinha para lançar em 2020 para 2021, ficaram parados, assim, sem dinheiro para fazer. Então, chegou aquele monte de original nas editoras, e as editoras falaram, gente, só para 2025. E autor não gosta, né, Regiane Sá? Autor é para amanhã. Esse negócio de 2025 não... Na verdade, alguém até me perguntou se a gente vendia direto para a Amazon, Mercado Livre, etc. Tal. É que muitas editoras pequenas, elas sempre dependeram da cadeia, do distribuidor. Elas não vendem direto para o player, digamos assim, para o vendedor de livro. Então, claro, com o fechamento das livrarias, ficou tudo muito confuso. E muitas dessas pequenas editoras também não estavam prontas para vender pela internet, não investiam em plataformas online. Então, assim, claro, elas tiveram que ir atrás de empresas de tecnologia. Quem já estava inserido no mercado acabou crescendo mais. Mas quem estava ainda... aí, quando o Correio entrou em greve, parou de entregar, virou um... Bom, enfim, tem 1000 assuntos e coisas para a gente pensar para um amanhã, que eu espero muito que seja mais inteligente do que foi, mais interessante, mais dialogado e usando mais um pool de recursos que a gente tem. A gente usa muito, né, com preconceito, talvez. Assim. Acho que a gente pode ser mais inteligente em fazer tudo ao mesmo tempo agora, como diria o Arnaldo Antunes. Obrigada. Estão me ouvindo? Eu vou usar esse microfone aqui, que eu posso compartilhar o vírus com meu companheiro, então não tem problema. Vamos compartilhar esse resto do tempo também. Bom, antes de mais nada, também faço minhas as palavras do Rogério e da Ana, e um agradecimento a esse convite aqui, que para mim foi fantástico e, de alguma forma, inesperado, porque participar dessa antologia me deixou muito feliz. Aliás, como se recusa um pedido do Rogério, impossível. Mas saber que eu viria ao Fórum da Manhã, que é um fórum que eu venho acompanhando desde ontem, né? Quer dizer, faz tempo que eu acompanho, o ontem ou o passado.
Então, aqui se falou muito do futuro, eu vou falar um pouco do passado, que tem muito a ver com o meu trabalho. E eu quero começar também, isso é uma coisa que eu associei logo que eu cheguei aqui no fórum, ontem, esse grupo de pessoas conversando durante a pandemia, me lembrou o Decameron do Boccaccio, quando as pessoas se isolaram para conversar sobre a vida, né, durante uma pandemia, durante uma peste. Bom, me lembrou também um fato aqui, esse negócio do futuro, que eu fui professora também. Aliás, eu fiz muitas coisas, fui professora. Eu era professora de inglês numa escola pública, no interior. Então, imagine vocês nos anos 68, 69, por aí, e eu queria ser uma inovadora, eu queria ser uma professora moderna. Aí, o mais moderno que eu consegui foi comprar um projetor, que eu andava com ele debaixo do braço, com as cortinas blackout. Eu ia de sala em sala com o meu projetor, pendurava as cortinas para projetar os filminhos, as coisas em inglês para os meus alunos. Eu achava aquilo o máximo. Depois eu evoluí um pouco, criei um laboratório na escola, que eu comprei uma opção de microfonezinho independente, assim, com som, para os alunos ouvirem a voz deles conversando em inglês. Eles achavam chiquésimo. Então, essa evolução, para a minha faixa etária, é absolutamente fantástico. Bom, primeiro eu vou começar pelo livro, porque é absolutamente fantástico essa história. Eu levei um susto danado, porque eu não sou, infelizmente, eu não sou uma escritora padrão, não sou, infelizmente. Não é padrão, é para o pior, digamos assim. Porque uma vez eu participei da Bienal Nestlé, de literatura, e eu me lembro que o coordenador da mesa foi me apresentar, que tinha grandes nomes na mesa, Ruth Rocha, Marcos Rey, e eu estava lá por conta de um livro meu, Infante Juvenil, e o coordenador me apresentou como escritora em formação. E eu achei aquilo fantástico. Pois então, eu estou autorizada a me mover o resto da vida, me formando. Isso foi ótimo, isso me ajudou muito no meu trabalho literário, porque eu sempre escrevi aquilo que, evidentemente, me dava na cabeça, era uma briga com as editoras, porque quando as editoras iam publicar, não deixava mexer em nada, e nem título. Uma vez eu escrevi um livro chamado Munheca de Samambaia, a editora atual, que era a Sônia Junqueira. A editora atual aceitou o livro na hora, mas outras editoras não queriam. O que é isso? Isso não é título para livro? Isso é um absurdo. Eu falei, não, é uma expressão mineira e tem tudo a ver com o livro. Não aceitaram. Eu falei, então eu não vou publicar, não preciso publicar o livro. E a Sônia Junqueira topou. Falou, Cristina, traz o Munheca que eu publico. Então, e eu percebo o seguinte, que assistindo às palestras, bom, sobre a pandemia, voltando à pandemia, para mim a pandemia tocou de uma forma realmente muito mais forte. Claro, a Annelise, todos são jovens, podiam ser meus filhos, todos aqui. Eu percebi que me tocou da seguinte forma. Eu nunca me senti uma pessoa idosa, velha, descartável. Um dia eu acordei, eu era velha e descartável. Porque do grupo de risco, inventaram um grupo de risco. Isso me espantou profundamente. Eu nunca quis ser a jovenzinha, não sei o que e tal. Nunca tive esse tipo de vaidade. Sempre gostei de praticar exercício físico. Isso é uma coisa que a vida inteira... Aliás, a minha grande competição com a literatura eu tenho é o exercício físico. Porque se eu tiver que gastar mais tempo em exercício físico, eu prefiro do que escrever. E aí eu faço exercício físico, depois eu me sento para a literatura. Também não tem esse negócio de ficar sentado o dia inteiro. Para mim, a escrita usando uma expressão bem feminina, é um parto muito difícil. Não é? Para mim, cada texto é parido com muito sofrimento. Ou seja, eu não sou uma escritora que vem, baixa aquela inspiração, escreva uma porção de páginas. Eu convivo com um companheiro maravilhoso que consegue escrever 1000 páginas, depois vai reduzindo até as 200, que ficam maravilhosas. E eu, para escrever 8 páginas para o conto, eu escrevi um parágrafo, meu Deus, e agora? E o próximo parágrafo? E o seguinte. Então, isso é uma coisa que é minha característica. Mas essa questão da pandemia me bateu muito forte.
E a primeira coisa que me veio à cabeça é me juntar aos meus afetos. Eu sou uma pessoa que só tem uma filha única, que eu criei sozinha. Eu tenho só uma irmã, que eu amo de paixão. E minha filha e minha irmã moram num condomínio perto de Belo Horizonte. E eu morava num apartamento na cidade. Quando começou a questão de isolamento, eu falei, vou para a casa da minha irmã. Eu prefiro conviver com os meus afetos, que eu possa abraçar, beijar meus netos, que isso também nunca deixei, de abraçar e beijar meus netos. Nem nós, nem ele. Porque a questão do afeto é fundamental nessa pandemia. E foi tão importante para mim que, a partir dessa mudança, eu decidi realmente mudar para lá. Pus à venda meu apartamento e comprei uma casa lá. E nós estamos morando lá. Agora, nós compramos a casa. E ele tem uma filha que mora também no condomínio. Então, fantástico. A respeito da literatura, eu sou aquela escritora que ama livros, eu tenho uma biblioteca de mais... Quer dizer, para mim, eu acho maravilhosa. 2.500 livros. Bárbaro. Ok, e a mudança? Para onde vão esses livros? A casa não comporta. E o meu apartamento tem uma biblioteca, que estão lá todos os meus livros. As moças que me ajudam lá morrem de rir, que eu falo, ó, pode quebrar tudo. Cristal, louça, mas um livro meu caiu no chão, aí é uma bronca. Então, elas cuidam dos meus livros como se fossem bijus, assim, daqueles bem importados e tal, né? Espanam, limpam. Eu falei, é isso mesmo, meus livros são meus queridos. A mudança, tanto é que eu fiz a mudança, os livros, eu fiz questão de levar à parte. Consegui uma pessoa que levasse para mim. O resto da mudança, eu contratei uma empresa transportadora sem como é que fala, seguro. Pois bom, o que eu precisava segurar já está seguro, que são meus livros. E com essa questão do espaço, quando eu falei, o que eu faço dos meus livros, a Fernanda, minha filha, falou assim, mãe, seus livros não são seus, são meus. Brincou comigo. Porque ela falou assim, eu sou herdeira desses livros, a minha casa tem espaço. Você vai trazer todos para a minha casa, porque eu quero, ela e o meu genro falaram, eu quero os nossos filhos circulando numa casa cheia de livros, uma hora eles vão ver o livro, puxar e vão ler o livro. Isso, para mim, é a minha grande produção literária, essa filha que eu tenho, que realmente nasceu amando os livros, e até hoje ela ama os livros. Com relação ao texto, saiu isso, ok, espero que vocês gostem. Eu não sou contista, realmente escrevi, mas deu para sair. O que eu percebi aqui no seminário, que me encantou, para mim, pessoalmente, não é questão de vaidade, não é uma coisa assim, gente, de alguma forma, meu trabalho literário em formação sempre perpassou por esses temas. Eu descobri que a literatura tinha uma função, podia ter uma função social, com o meu primeiro livro. Meu primeiro livro chamava Pai Sem Terno e Gravata, que foi escrito nos anos 80, naquela época, daquela crise, em que muita gente perdeu o emprego. E eu trabalhava numa empresa, uma siderúrgica, como eu comentei ontem, e houve muito desemprego, e vários colegas saíram, e eu conversei com eles, uma coisa que me marcou muito. Então, eu escrevi um livro infanto-juvenil chamado Pai Sem Terno e Gravata. O livro saiu, ok, foi bem recebido e tal, mas quando eu percebi que eu estava recebendo cartas do Amazonas, do Pará, Rio Grande do Sul, Acre, de crianças escrevendo para mim, dizendo, Cristina, o seu livro foi muito bom, porque meu pai e minha mãe leram e ficaram super felizes, porque o livro tem acaba que o pai fica desempregado, desenrola uma porção de coisa, e o pai termina trabalhando com artesanato. E eles falando que a felicidade tinha chegado na casa deles depois do livro, porque o pai descobriu que tinha habilidade, que podia fazer marcenaria, que podia trabalhar com qualquer outra coisa, e, ao mesmo tempo, estar com a família. Isso me surpreendeu profundamente. E, a partir daí, para mim, o fazer literário sempre teve uma ligação com essa questão do social. Depois, nos anos 90, eu trabalhei com um livro que tocou a questão do feminino demais. E aí eu descobri que eu podia fazer biografias.
eu fui convidado por uma irmã da biografada. Eu escrevi uma biografia sobre Luz del Fuego, que chama Luz del Fuego, a bailarina do povo, que foi uma vedete dos anos 30, 40, que abalou o Brasil, as mulheres, escandalizou o Brasil, os homens adoravam, porque é uma mulher que dançava nua, enrolada em cobras, que era mas sempre uma prostituta, né? Uma puta, não sei o que e tal. E essa irmã dela me chamou e falou: Cristina, eu quero resgatar a memória da minha irmã total. Ela não é só essa figura que está no imaginário dos homens brasileiros. A minha irmã é muito mais do que isso. E ela passou uma série de documentos da família para mim, fotos de época e tudo. E eu, com duas colegas maravilhosas, Branca Maria de Paula e Maria do Carmo Brandão, que me ajudaram demais, colaboraram demais nesse livro. Então, eu fiz essa biografia e descobri que Luz del Fuego era tudo isso que foi comentado ontem. Uma mulher que brigou contra o machismo reinante. Uma mulher que não aceitava imposições masculinas. Pelo contrário, uma mulher que usou os homens, coisa rara naquela época. Ela usou os homens para aquilo que interessava a ela. Por exemplo, ela tinha um interesse muito grande em criar um nudismo, uma ilha de nudismo aqui no Brasil. E ela criou uma ilha naturalista, foi a primeira colônia de nudismo da América Latina, que essa colônia de nudismo foi, inclusive, era associada à Federação Internacional, que a sede era na Alemanha. E era um escândalo na época. Até hoje se fala em Luz del Fuego, na Ilha do Sol, que essa ilha existe ainda no Rio de Janeiro. E ela escandalizou, e ela tinha uma revista fantástica sobre o naturalismo. Ela escreveu livros sobre o naturalismo e ela fundou um partido naturalista. Isso pode parecer hoje banal, mas vocês imaginem, nos anos 40, 50, ela era de uma família de nível, de pessoas muito importantes, intelectuais muito importantes. O irmão dela foi um senador da República que fundou a Escola de Metalurgia de Ouro Preto. Por aí vocês têm uma ideia. Teve irmãos governadores, deputados, e um irmão poeta, que era super amigo do Carlos Drummond de Andrade. Então, ela conviveu com a nata, digamos assim, dos escritores mineiros da época, que era Milton Campos, Carlos Drummond de Andrade, Rubem Braga, Pedro Nava, tudo frequentava a casa dela. A casa dela tinha um salão literário, que era o salão literário mais famoso de Minas Gerais, chamava Salão Viváqua. E ela conviveu com essas pessoas. Então, ela não era uma pessoa sem um nível intelectual. Ela conviveu com essas pessoas. Então, ela tinha um texto bom. Ela escreveu um romance também, chamado Trágico Blackout. Tudo isso sob uma perseguição ferrenha da família. Tanto que essas revistas, os livros que ela publicava, os irmãos dela compravam todos os exemplares para ver se ela parava. Ela falou: não, vou lançar outro livro. Então, ela não abaixava a cabeça para ninguém. Então, acho que as mulheres, as moças aqui, é muito bom olhar para o passado, gente. Eu acho isso importantíssimo. Porque a luta dessa mulher foi uma luta solitária, no sentido de enfrentar a sociedade machista que existia naquela época, e, ao mesmo tempo, de cabeça erguida. De cabeça erguida, não, entendeu? Então, eu acho que esse trabalho meu foi muito bom, para mim, principalmente, para conhecer isso, que eu nunca fui uma feminista militante, nem nada. Então, me levou a isso. E eu me lembro de uma entrevista que eu dei, uma dessas televisões aí, que um rapaz que me entrevistou, esqueci o nome, qual é a televisão. Ele falou: mas como que uma mineira vai escrever um livro sobre Luz del Fuego? Eu falei assim: meu filho, não é uma mineira escrevendo sobre Luz del Fuego, é uma mulher escrevendo sobre outra mulher que é um exemplo para a gente hoje no mundo atual. Aí parece que o rapaz não agradou muito, mas na verdade era isso. Então, esse também de também querer confundir o autor com a obra, né?
como se diz assim, escreveu sobre luz del fuego, né, quer dizer que o sinal está verde e tal. Isso é uma loucura, mas isso existiu, vocês não imaginem. Bom, essa pesquisa é uma longa história, esbarra no feminismo. Depois, um outro trabalho para o qual fui convidado, que eu acho também que tem muito a ver com o tema aqui do fórum, que é um livro que eu escrevi sobre uma aldeia. Hoje todo mundo conhece, a aldeia Trancoso. Todo mundo conhece Trancoso. Trancoso hoje é um resort turístico famosíssimo. Todo mundo vai para Trancoso. Agora, Trancoso foi uma aldeia indígena que teve uma mestiçagem com negros também, forros, ou fugiram, né, nem forros, que fugiram, e criou uma comunidade crioula fantástica. E eu fui fazer esse trabalho a convite de Fernanda Carneiro, que é uma mulher fantástica também para vocês aí que trabalham com feminismo. E a Fernanda me convidou para esse trabalho, a gente queria fazer um trabalho de resgate de memória e que, ao mesmo tempo, fosse um trabalho literário, quer dizer, que fossem contos, porque os nativos antigos, os velhinhos que nos deram as entrevistas, eram analfabetos. E eles não iam conseguir ler, mas eles podiam ouvir as histórias que eles nos contaram. Então, tanto é que eu não imaginei nunca a extensão desse trabalho com relação ao resgate da memória e a autoestima desses nativos. Porque, até hoje, eles se reconhecem no livro. Quando chegam aqueles turistas que não querem nem saber, querem saber da praia, passa pelo quadrado como se aquilo fosse apenas uma passagem. E nós fizemos questão, no projeto, de colocar umas placas, que existe lá, quem for a Trancoso, naquelas casinhas, existem umas placas, que falam os antigos moradores, porque eles foram varridos do quadrado, eles foram varridos para debaixo do tapete, foram para a periferia. Mas cada casinha daquela, que hoje é uma boutique chiquésima de São Paulo, do Rio, essas coisas todas, está lá. Aqui morou o seu fulano, o pescador mais famoso da cidade. Aqui morou o seu fulano, que era um artista da madeira, que fazia talheres de madeira. Aqui morou, todas as casinhas têm uma pequena biografia dos moradores. Então, o que acontecia? Depois do lançamento, esses velhinhos, esses idosos, eles chegavam e falavam assim, para os turistas que passavam. Eles com o livro debaixo do braço. Pegavam o livro, abriam na página deles. Está vendo isso aqui? É a minha história. Falou. Nós somos donos da história desse lugar. Eles se reconheceram como donos da própria história. Isso, para mim, gente, não teve assim... Poxa, eu acho que foi a coroação de um trabalho literário fantástico. E, a partir daí, eu recebi um convite para fazer um trabalho deste memória também, de uma favela em Belo Horizonte. É uma favela chamada Favela Pedreira Prado Lopes. Né, Kika? E foi feito esse livro também, que foi maravilhoso, porque no lançamento foi lançado uma Bienal em Belo Horizonte, e eu falei com os velhinhos que eles eram os autores do livro e que eles iam para o lançamento. Vocês não imaginam que coisa linda. Eles todos sentados na mesa, falaram sobre a vida deles na favela, que o livro fala sobre os medos, as angústias, tudo que eles tinham com relação à vivência, às origens e tudo. E, ao final da palestra, eles foram autografar os livros. É claro que muitos não sabiam escrever, fez muita importância. Faz um X, põe o dedo, deixa a sua marca, que vocês são os donos dessa história. Então, isso realmente, para mim, não tem nada que pague. Paralelo a isso, estou encerrando, meu bem. Paralelo a isso, eu faço um trabalho de literatura infantil também, e faço uma coleção agora que eu não acreditava que pudesse ter resultado. Recebi um convite de uma editora de Belo Horizonte chamada Masa Edições, que só trabalha com literatura voltada para a negritude. E ela pediu para mim e para o Ronaldo Simões, que é um escritor de literatura infantil, para a gente bolar uma coleção com personagens negros. E nós fizemos um reconto de contos infantis, de todas as historinhas. Esses contos infantis, cada um passa numa região do Brasil, e não se fala que os personagens são negros, só a ilustração é que mostra. E eu tenho eu me lembro do primeiro,
Foi Rapunzel que passava na Bahia. Aí as crianças, eu peguei crianças novinhas e falei assim, o que esse Rapunzel tem de diferente do outro? Nossa, você não colocou a bruxa, você colocou o quibungo. Porque nós usamos personagens folclóricos para substituir os personagens europeus, claro. Então, um livro passa no Piauí, um passa Santa Catarina, São Paulo, Rio, vários lugares. A coleção já está indo para o 7º livro. E essa coleção me surpreende, por um lado, bom, porque ela é muito divulgada, o governo já comprou várias edições. Mas, principalmente, isso é terrível, isso dói. Porque a Masa fala, Cristina, a minha editora sobreviveu à pandemia por causa desses livros. Porque os livros que ela escreve são maravilhosos, que ela traz histórias da África, contos africanos. Os professores não escolhem esses livros na sala de aula. Por quê? Me desculpem se tem os evangélicos ou protestantes que tem aqui no lugar. É só uma constatação. A maioria dos professores atualmente de escola primária pública são evangélicos, meio evangélicos radicais. E eles falam que tudo que vem da África vem do diabo. E, bom, eu só queria... Eu vou encerrar com o livro de Trancoso, desculpa, bem, só isso. Eu vou ler, porque isso tem muito a ver com a questão que vocês falam aqui da virtude do brasileiro, das virtudes do brasileiro. E Trancoso, quando passou uma vez lá, o primeiro jesuíta que entrou em Trancoso, ele chegou lá e subiu no quadrado e levou um susto e ficou horrorizado. E esse horrorizado dele, ele fala que, gente, ser cego é a minha idade, pertencer ao passado. Bom, eu vou resumir. Fala que eles estavam festejando um santo, eles estavam carregando umas cabaças com aspectos fisionômicos de pessoas fantasiadas, de pessoas cabaças, que eram os santos deles. E imaginem, eles estavam honrando o santo deles, que chamava Amabozarai, que era o santo da fartura, o santo que promovia comida para eles, que era fácil plantar e colher, o santo que impedia que eles envelhecessem, que, imagine, honrava esse santo cantando, dançando e bebendo. Obrigada. Bom dia a todos, e eu quero também agradecer Cristina, Ralph, pelo convite, Eduardo, uma honra estar aqui. O Rogério começou falando que daqui a 50 anos o livro aí vai servir de pesquisa. Então, daqui a 50 anos, quando eu quiser lembrar da epidemia de 20, eu vou consultar o livro, tá? Aí, então, eu vou ler o livro. E eu queria falar um pouquinho sobre leitura. Nós estamos falando do futuro, fora do amanhã. Leitura é questão de saúde pública. Leitura é questão de saúde econômica. Leitura é questão de saúde pública porque ela facilita a ligação entre os neurônios. Os neurônios funcionam muito mais rapidamente e essas ligações dos neurônios, elas são permanentes. Nós perdemos neurônios todo dia. Quem toma uma dosinha de uísque perde 20 mil neurônios. Então, tem muito problema. Mas se descobriu também que a gente continua produzindo neurônios na vida, que era uma coisa que até tempo atrás não se acreditava, ou não se sabia. E também a leitura, ela ajuda, tende a evitar a doença de Alzheimer. São feitos vários estudos, um deles nos Estados Unidos, que chama Nun Study, que é o estudo das freiras, que é conduzido pelo professor Snowden, da Universidade de Kentucky. Era conduzido pelo professor Snowden, da Universidade de Kentucky. Examinava os cérebros das freiras da Ordem de Notre Dame, lá dos Estados Unidos. Elas então doavam o cérebro para esse estudo.
sempre me perguntam, mas elas atuavam vivas? Eu falo, não, elas esperavam morrer. Então, esse estudo hoje já tem mais de 1.000 pessoas, 1.000 cérebros que foram utilizados e examinados. A conclusão que se chegou foi a seguinte: as pessoas que liam tendiam a não ter Alzheimer. E as pessoas que liam, sobretudo liam ficção, livros de ficção, tendiam a levar uma vida boa, uma vida melhor, não ficar gagá quando chegasse numa idade mais provecta. Então, esses estudos mostram a importância da leitura para nós. E leitura também é uma questão de saúde econômica, porque num mundo cada vez mais competitivo, a gente, infelizmente, vamos enfrentar aí um mundo competitivo, não tem jeito, o mundo se torna cada dia mais complexo. Nós não vamos voltar, o mundo é cada vez mais complexo e a solução dos problemas cada vez envolve um número muito maior de variáveis, então você tem que saber lidar com as variáveis. A leitura te dá essa flexibilidade. Nós, em 1960, na década de 60, o Brasil tinha uma renda per capita 2 vezes maior que o da Coreia do Sul. Esse exemplo é clássico. E hoje a Coreia do Sul tem uma renda provavelmente 7 vezes, 8 vezes maior do que a nossa. E isso porque foi feita uma revolução da educação na Coreia. E dos fundamentos era justamente a leitura. A China, 25 anos atrás, estava atrás do Brasil. Hoje, eles são os melhores leitores do mundo. Muita gente fala assim, que o Brasil não pode desenvolver um programa de leitura muito legal, porque tem dimensão continental. Falo, mentira, a China é maior do que o Brasil, em termos de dimensão continental, e uma população 7 vezes maior. Aí fala, mas o Brasil é muito pobre. Se a gente olhar, existe hoje o exemplo do Vietnã. Os vietnamitas, hoje, eles estão entre os 12 melhores leitores do mundo, de acordo com o último resultado do PISA. Nós somos 58 em 63. O Brasil não vai ter saúde econômica se não souber ler, se não souber se expressar, se não souber o que quer, enfim. Uma coisa que é extremamente importante que falta hoje no mundo, senso crítico. Nós não temos senso crítico. Nós somos manipulados todos os momentos. Eu costumo dizer que quem lê é manipulado 100 vezes por dia, quem não lê 1000 vezes por dia. A opção é sua. Nós somos manipulados, toda hora nós somos manipulados. Então a leitura te dá essa oportunidade do senso crítico, é extremamente importante. E outra coisa também, sobretudo para a tua mais nova, que está querendo arrumar parceiro, namorado, namorada e tudo mais, se descobriu também que a leitura ajuda a arrumar parceiro sexual. Quanto mais a pessoa lê, maior a tendência para arrumar namorada, namorado, não importa. E também tem um outro aspecto importante, que é a leitura. Oi? Então, a outra coisa também que tem é a seguinte, está falando aí a questão do QI, da meninada que pode, a meninada digitalizada, né, imbecilizada, poderia estar havendo essa redução de QI. Pode ser que, só que aventando uma hipótese, a leitura envolve todo o cérebro humano. A tela da televisão só atua aqui atrás, chama área 7 do cérebro, que é a área do córtex visual. Ela atua só ali. E é como se fosse, entrasse por um ouvido, saísse pelo outro. A leitura não, ela envolve todo o cérebro, ela envolve a área visual, auditiva, olfativa. Quando a gente lê, a gente sente aquilo. Quando a gente está lendo, a gente não distingue o que é real e o que é imaginário. Essa imersão é fundamental para o desenvolvimento do cérebro. Tem um neuropesquisador
famoso português, o Antônio Damasio, que ele descobriu o seguinte, que a emoção precede a razão. O que é um livro, se não uma pílula compacta de emoção? Você não precisa viver a vida do outro. Você captura, através do livro, a vida do outro. É uma experiência, uma troca magnífica. Você troca, às vezes, 5 horas, 10 horas de leitura do livro por uma vida de uma pessoa de 80 anos. Então, essas coisas são todas relativas ao livro. E por falar em livro, então vou voltar ao nosso livro aqui e dizer 3 coisas. Primeiro, que antes de todos nós aqui morrermos, nós veremos um cometa brilhante no céu, vai cair um meteorito na Terra e haverá outra pandemia. A pandemia marca a história, marca toda a história humana. A primeira aconteceu 3.000 anos antes de Cristo, na China, e ela descobriram cemitérios coletivos em cidades próximas, portanto, elas indica, tudo indica que elas estavam, foi a mesma época, portanto, foi bastante agressiva a pandemia. Teve a famosa pandemia lá da Grécia, lá de 430 a.C. Durante o Império Romano houve várias. A mais terrível foi a Grande Peste de 1348 a 1353, que quem quiser, a Cristina já citou, tem um relato magnífico, só ler a introdução do Decameron do Boccaccio, que é uma coisa magnífica, como que a cidade de Florença fedia, como que os cadáveres eram empilhados na rua, porque já não tinha mais prefeito, não tinha quem retirasse os cadáveres, então a solução foi empilhar na rua, e como que surgiu o carnaval da peste, durante a peste, porque as pessoas sem esperança, totalmente, a hora que viam que elas iam morrer, então começaram a beber, transar, e um invadia a casa do outro, ninguém não tinha mais dono das casas, então todo mundo estava em todo lugar, e todo mundo se confraternizando e tudo mais, porque todo mundo ia morrer no dia seguinte, era o fim do mundo. E também, depois houve outras pestes, por exemplo, na América, os europeus trouxeram para a América vírus, sobretudo varíola, para cá, matou muita gente. Teve uma que matou, supõe-se, 30 milhões de ameríndios. E mais triste ainda é que isso foi trazido para cá de propósito. A ideia era simplesmente matar os ameríndios para facilitar a ocupação do território americano pelos europeus. E depois também houve várias outras, e até chegar na gripe espanhola, né, que matou entre 50 e 100 milhões de pessoas no mundo e infectou 500 milhões de pessoas. Hoje, então nós temos aí várias outras, tivemos o H1N1, o HIV e tudo mais, agora nós temos o vírus, o Covid-19, e o Eduardo ontem falou da questão do desmatamento, que pode liberar vírus. Tem uma outra coisa também, o aquecimento pode acabar com o que se chama permafrost, aquela camada congelada que fica, sobretudo no hemisfério norte. E ali supõe-se, é uma hipótese, que possam estar congelados por milhares de anos vírus que possam vir a ser letais para nós. É uma hipótese apenas. Então, a gente pode esperar que, para o futuro, a gente venha a ter outros tipos de pandemia. É uma questão apenas de tempo. Então, mas vamos torcer, quem sabe o período aumente um pouquinho. Como o fórum fala de diversidade, eu tenho um minutinho a mais? Fala de diversidade, eu tenho um livro de crônicas em que eu falo da diversidade cultural. Eu vou ler só um trechinho para que
eu senti que está bem dentro do espírito do fórum. Chama diversidade cultural. Não acredito que uma cultura, por mais antiga e consolidada que seja, produza cabeças uniformes, como subrepticiamente se propala. As maneiras de pensar são tantas quanto as pessoas. A experiência e a sensibilidade diferem entre os seres humanos e geram a individualidade que muito prezamos. Nossos bilhões de neurônios não são iguais. As conexões idem. Transposto para um povo, o raciocínio também se aplica. Qual seria o perfil típico do cidadão inglês? O fleumático, o tradicionalista, o rebelde, que consagrou os Beatles e os Rolling Stones, o hooligan baderneiro, o colonizador violento que matou milhões na Índia, o pirata à maneira de Sir Francis Drake. O alemão se encaixaria no espírito metódico, romântico, ou o espírito dos skinheads, no do trabalhador incansável, ou no do ocioso, que tem hoje uma das menores jornadas de trabalho do mundo. O norte-americano se encaixariam na descrição de Tocqueville, que os taxou de sentimentaloides, na de Júlio Verne, que os considerava industriosos, ou na de boa parte do planeta, que os acha frios e arrogantes. E nós, brasileiros, somos afáveis, pacíficos, integrados, racialmente, ou temos muito do contrário. Seríamos machões, como um documentário feito por ingleses, ou seríamos travestis, como julgavam os parisienses, frequentadores do Bois de Boulogne décadas atrás. A diferença faz a diversidade que produz a riqueza cultural. As sociedades costumam encontrar quem as descreva com competência, cada autor com um olhar distinto. Hoje, contudo, a massificação poderosa, em nível sem precedente na história, verdadeiro rolo compressor, coloca em xeque minha opinião. Os clones estão invadindo os continentes. São verdadeiros drones teleguiados, despejados sobre as culturas locais. Com a integração global e o domínio da mídia pelos Estados Unidos, o mundo copia o American Way of Life com frequência no que tem de pior. Um mundo uniforme, vestido igual, comendo igual, cantando igual, a mesma toada musical, viciado em telinhas do computador, hipnotizado pela estética da ação na literatura e no cinema, inimigo do senso crítico no mundo, este mundo ficará restrito, menor, mais fácil de manipular. Há um perigo adicional na uniformidade. Se os paradigmas que a sustentam implodirem, o desnorteamento se instalará entre os seus seguidores. Se não houver alternativa para o modelo em derrocada, as opções tendo sido eliminadas pelo Leviatã da dominação, o desespero se tornará maior. Vale a pena correr o risco? A utopia não importa? Prefiro a pluralidade de opinião, de conflitos, de cardápio, de idiosincrasia, de arte, de filosofia de vida. Mas hoje, mais amanhã, a atual imposição massificadora se mostrará inadequada, perderá o ímpeto, exigirá mudança. A diversidade cultural constitui a reserva estratégica de sobrevivência, até para quem hoje a destrói. É isso aí, muito obrigado, foi uma alegria estar aqui com vocês. Vocês me desculpem, é rápido. Eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para prestar uma homenagem a uma grande amiga minha que faleceu essa semana, uma jornalista maravilhosa de Belo Horizonte, chamada Déia Januzzi. E o último texto que ela deixou, que ela publicou logo antes, que chama Fagulhas do Medo, vou ler só o finalzinho. Para vocês verem como que a emoção é uma coisa que nos toca e que é fundamental.
Como se não bastasse, assisti ao documentário Dilema das Redes, que fala de uma geração que não vive mais sem as mídias digitais. Foi um soco no estômago. É melhor alguém que domina a tecnologia do que outro que tem talento e experiência para escrever. Talvez o meu choro convulsivo consiga apagar o fogo de um mundo que não entendo mais e de que não quero fazer parte. Um mundo seco, árido, inóspito, criminoso, comandado por algoritmos. Uma geração que vive de chupetas digitais, sem nenhum conteúdo, sem valores humanos, que acha que é melhor do que os outros, que não respeita o envelhecer, nem tem tempo e paciência para uma conversa longa, olho no olho. Como disse, Palihapitiya, me parece, um ex-executivo do Facebook, as redes sociais estão dilacerando a sociedade. Ele lamentou ter participado da criação de ferramentas que destroem o tecido social. Proibiu os próprios filhos de se viciarem nesse produto. Usuários de redes sociais, segundo ele, são tão dependentes quanto os de drogas pesadas. Como se não bastasse o fogo que se alastra pelas chamas do ódio, pelo extermínio da cultura dos nossos ancestrais, da sabedoria de nossos avós, dos índios, é preciso engolir sem mastigar a dependência cibernética, os burocratas da vida. Preciso pedir desculpa às onças pintadas de patas queimadas, aos mico-leões dourados, aos elefantes, aos pássaros. A continuar desse jeito, só vai restar a fuligem da existência na Terra. Escrevo com uma fúria, em nome da natureza devastadora do ser, da falta de compostura e de seriedade com a vida. Há um complô contra os pobres, os feios, os humilhados e ofendidos, os diferentes, os negros e os velhos. Não há sinal de vida. Tudo repete a mesma ladainha, o mesmo refrão da competição da aparência, do supérfluo. É melhor fazer festa, abrir bares, amontoar, beber e comer até vomitar, do que prestar atenção no essencial, na simplicidade que faz a vida florescer. É preciso consumir, assassinar as florestas, os animais, os pássaros que fogem do fogo em bando, que pedem socorro. Não há chance de escapar desse incêndio, das notícias vazias, digitadas, sem nenhuma emoção, que só contribuem para a aridez de nossas vidas. Desculpe-me, geração cabeça baixa, que só olha para o celular, mas prefiro continuar vasculhando o céu. Prefiro desligar o celular como prova do amor, como prova de amor. Nem a chegada da primavera conseguiu arrancar os galhos secos do meu coração. Estou ardendo. Obrigada. Bom, enfim, se a gente pudesse se alimentar só de palavras, ficaríamos aqui horas, mas parece que a gente tem que almoçar, né? Bom, eu não sei se alguém ainda quer fazer uma pergunta, acho que a gente está... Sim, sim. Enquanto isso, eu vou distribuir os livros, e se alguém quiser depois pedir autógrafo para os autores. Pode ser esse microfone? Ou... Ah, sim. Vem até aqui, por favor. Eu só queria mostrar uma coisa que ele falou que eu achei super interessante sobre a leitura. Eu tinha muita vontade de conhecer o Irã. E o meu marido contratou uma viagem para nós dois, para irmos para o Irã, e eu falei, eu quero um guia que fale, no mínimo, espanhol. Eu sou péssima no inglês, e eu quero comunicar, e eu quero saber tudo, quero aprender o que eu puder nessa viagem. Chegando lá, nós fomos recebidos por um jovem de 25 anos, que estudava espanhol na Universidade de Teherã, e uma pessoa interessantíssima, que eu fiquei apaixonada por ele, como meu filho, uma graça. E ele foi um guia e assim uma pessoa que nos adotou, que cuidava da gente o tempo inteiro. Num certo momento, eu perguntando para ele de namoradas, e aí falei para ele, como é que você escolhe uma namorada, quais são os requisitos, o que é básico para você aqui numa pessoa? Ele falou, olha, aqui no Irã, a gente procura saber quais são os poetas que a pessoa conhece, o que ela lê,
Hafez é o poeta maior nosso, é o representante persa da nossa civilização. E aí, durante a viagem, eu fui vendo que os poetas lá têm praças, os mausoléus são verdadeiros parques, onde as pessoas vão passear no final da tarde. Eles têm uma prática no país inteiro de assentar na rua, fazer pequenos piqueniques, é o lazer deles. Então, esses lugares onde tem esses mausoléus são os lugares que a gente vai visitar, porque são belos, são parques, são lindos, praças. Então, assim, eu entendi um pouco da cultura persa quando eu consegui perceber isso aí. E não é, eu estou falando Hafez aqui porque foi o maior para mim. A gente comprou livro e a gente tem até dificuldade de entender como é que uma pessoa de 1300 está fazendo parte da vida dos jovens. Mas ele fala de amor, ele fala de vinho, ele fala de alegria. Então, é isso. Só para ilustrar o que você falou, que é isso aí. Eles escolhem pela cultura, né? Não sei. Sobrinha que é uma grande artista plástica, né? Então, era uma família muito interessante, mas eu lembro no meio das colegas, colégio de freira, aquela coisa assim, velada, oculta. Ela é sobrinha da Luz do Eufego. Era aquela coisa muito... E eram pessoas inteligentíssimas, interessantíssimas. Então, em cada um de vocês veio uma memória de alguma passagem da minha vida, de gente que eu convivi, dos livros. É muito interessante isso, sabe? Eu agradeço a vocês, eu fiquei muito tocada, eu fiquei felicíssima com essa palestra. Eu não posso deixar de fazer uma referência importante aqui. A Sandra é neta de José Oswaldo de Araújo, que foi presidente da Academia Mineira de Letras, é um presidente importantíssimo para a academia, e o jornalista que primeiro publicou um texto de Carlos Drummond de Andrade na imprensa. Foi o avô de Sandra, José Oswaldo de Araújo, foi prefeito de Belo Horizonte, e lá na academia nós temos a nossa Drummondiana, que é composta por 400 textos datilografados por Drummond, anotados por Drummond a caneta, uma doação que recebemos de Furnas, e entre esses 400 textos está a crônica que Drummond escreveu quando soube do falecimento de José Oswaldo de Araújo, e ele faz uma crônica maravilhosa, reativando a memória de José Oswaldo de Araújo, que, segundo Drummond, era diretor de redação de um jornal que tinha aí suas circunstâncias, não é? Que tinha seus limites editoriais, era vinculado a uma determinada corrente política do Estado, mas que sabia distinguir e reconhecer os verdadeiros talentos literários e as vanguardas, e abriu espaço no jornal para todas as vanguardas, para o modernismo da década de 20. Então, é muito necessária essa menção a esse antigo presidente da nossa casa, que mesmo trabalhando num jornal que vivia determinadas circunstâncias políticas, soube reconhecer o que era arte, o que era vanguarda, o que era moderno e o que seria permanente e eterno, como foi Drummond. Então é um vivo aí a José Oswaldo de Araújo.